Vamos continuar nossas aulas sobre o sistema digestivo. Hoje falaremos sobre as glândulas anexas. Vocês já viram nas aulas passadas, que existem glândulas no tubo digestivo, como glândulas esofágicas, glândulas intestinais. Elas estão no tubo digestivo. Agora, essas são glândulas anexas porque estão fora do tubo digestivo, mas associadas a eles, certo? Nós vamos encontrar, portanto, as glândulas salivares maiores e as menores, pâncreas, fígado e a vesícula biliar, que não é uma glândula, mas armazena produto da secreção do fígado, então nós vamos falar sobre ela também nesta aula. Tá? Começaremos pelas glândulas salivares. As glândulas salivares são divididas em dois tipos, as glândulas salivares maiores e as menores. As salivares menores são encontradas na mucosa bucal, como glândula de von Ebner, certas glândulas esofágicas, tá? E embora ela produza 10% do volume total de saliva, certo? Elas são responsáveis por 70% do muco total de todas as glândulas salivares. As glândulas salivares maiores, nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Tá? Essas glândulas, por si só, são revestidas, certo? As glândulas salivares maiores são revestidas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso que mandam septos para o seu interior, certo? As trabéculas, dividindo essas glândulas em lóbulos. Dentro do lóbulo, nós vamos encontrar o parênquima, que é aquelas células responsáveis pela produção da saliva, tá? E vamos encontrar ductos. Os ductos tanto dentro do parênquima, certo? Dentro do lóbulo, como fora do lóbulo, aqui nos septos conjuntivos. Essa glândula, as salivares maiores, certo? Elas são acinosas compostas. Em outras palavras, tem ductos ramificados e as suas porções secretoras são formados por ácidos. Bom, então, esse conjunto, certo, de ácido com ducto, certo, essa unidade morfofuncional dessas glândulas, nós chamamos de adenômero, que é aquela parte básica da glândula. E como falei, formado por ácidos e ductos. Nós temos três tipos de ácidos. Nós temos o ácido seroso, o ácido mucoso e o ácido misto. O ácido seroso é formado por células epitelial cúbica simples, certo? Com núcleos arredondados na base, e o citoplasma dela é bem acidófilo. Ela produz uma secreção bem proteica, tá? Desemboca esse produto de secreção em ductos, também formado por um epitélio cúbico simples, que nós chamamos de ducto intercalar. É um ducto curto com epitélio cúbico simples baixo. O ácido mucoso ele é representado por células cúbicas também, com núcleos achatados na base, certo? Devido à pressão dos grânulos de secreção. Tá? Apresenta também o ducto intercalar, e nós vamos encontrar esse ácido seroso puro apenas nas glândulas esofágicas, porque em sua grande maioria das glândulas salivares, os ácidos mucosos eles serão sempre acompanhados por uma meia-lua serosa. Tá? Então serão ácidos mistos. Tá? O único local onde nós vamos encontrar uma glândula mucosa pura será na glândula esofágica. Tá? Todo o restante nós vamos encontrar esse ácido mucoso associado à meia-lua serosa. Bom, esses ácidos, assim como os ductos, eles são envolvidos por uma célula chamada célula miotelial. Ela tem um aspecto de um polvo e abraça esse ácido e o ducto, e ela tem duas funções básicas. Primeiro, impedir a expansão excessiva desse ácido para que as células não se desprendam, não estourem. E segundo, após essa expansão, ela contrai para lançar para dentro dos ductos, certo? O produto de secreção. Bom, essas células mioteliais, elas acompanham esse adenômero somente até o ducto intercalar. No próximo ducto, que é chamado de ducto estriado, também formado por um epitélio cúbico simples, porém em algumas partes levam um epitélio cilíndrico simples, certo? Bom, nesse ducto não existe célula miotelial em sua volta, tá? O ducto estriado ele é chamado assim porque na base dele, se você observar, se encontram as estrias, que na verdade são mitocôndrias, tá? Esse epitélio, portanto, tem uma grande atividade metabólica e ele é responsável por retirar o excedente de sais produzido na saliva. A saliva, quando ela é produzida, ela é isotônica. Ao passar pelo ducto estriado, ela fica hipotônica. Tá? Então, recupera aqueles sais para evitar que se desperdice sais. Tá? Um corte transversal, você observa que o ducto intercalar, ele apresenta as células mioteliais em volta, enquanto que o ducto estriado não. Bom, essas estruturas do adenômero ficam dentro do lóbulo, portanto, são chamadas intralobulares. A próxima porção do adenômero é o ducto excretor, certo? Formado por um epitélio cilíndrico simples na sua parte inicial e, em sua grande maioria, um epitélio bistratificado cilíndrico. Tá? Esse é o ducto excretor e ele se localiza nos septos conjuntivos, fora do lóbulo, portanto, ele é extralobular.
Como isso aqui é um tecido epitelial, todo ele é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo. Na porção intralobular, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, enquanto que na porção extralobular, nas trabéculas, nós temos um tecido conjuntivo denso, altamente vascularizado, rico em vasos e nervos. Bom, separando esse tecido conjuntivo desse epitélio, nós temos uma lâmina basal bem característica dos epitélios. Então, isso aqui é a unidade morfofuncional, certo? Tudo que eu mostrei acontecendo aqui nesse ácido mucoso está acontecendo também no ácido seroso e no ácido misto, essas estruturas, tá? E é uma estrutura comum a todas as glândulas salivares maiores, menores, inclusive o pâncreas com pequenas modificações. Então, observando aquele slide inicial, nós sabemos que essas glândulas salivares maiores são formadas, envolvidas por uma cápsula de conjuntivo com trabéculos e lóbulos. Dentro, portanto, do lóbulo vamos encontrar o parênquima, e o parênquima é formado pelos ácinos. Bom, então nós temos também os ductos intercalares e os ductos estriados que se localizam dentro do lóbulo, portanto são estruturas intralobulares, enquanto esses ductos localizados nas trabéculas são extralobulares e é o ducto excretor. Bom, nós temos, portanto, três pares de glândulas salivares maiores, certo? As parótidas, nós temos as sublinguais, nós temos as submandibulares, tá? Bom, como reconhecer essas glândulas histologicamente? Tá? Nós temos aqui, portanto, as três glândulas salivares maiores. O que diferencia elas histologicamente é o tipo de ácido, especialmente o tipo de ácido, certo? E a proporção desses ácidos nessa glândula. Portanto, a glândula parótida é formada 100% por ácidos serosos, tá? Apresenta o ducto intercalar, estriado e excretor, afinal de contas, são formados por adenômero. A submandibular apresenta 90% de células serosas e outros 10% de células mucosas, portanto, 10% de ácidos mistos e outros 90% de ácidos serosos puros, tá? Apresenta os mesmos ductos intercalar, estriado e excretor. A sublingual, por sua vez, é formada por 100% de ácidos mistos, tá? Os ductos também são os mesmos. Existe uma diferença do comprimento do ducto estriado na submandibular, ele é um pouco maior. Em corte histológico, portanto, você vai ver mais ductos estriados, né, no parênquima dessa glândula. Bom, o pâncreas também apresenta um adenômero com algumas modificações. Ele é formado, certo, pelas células acinárias, que são serosas, tá? Então 100% do pâncreas são ácidos serosos. Apresenta um ducto intercalar que se inicia dentro do ácido, deixando células no seu interior. Essas células são chamadas de células centroacinosas, uma característica do pâncreas. Apresenta lâmina basal, certo? E um tecido conjuntivo frouxo em volta dele. Observe que não existem células mioepiteliais, tá? É outra diferença. Bom, então, caracterizando o pâncreas, nós vamos encontrar uma glândula formada 100% por ácidos serosos, apresenta o ducto intercalar, tá? O ducto estriado não é necessário, uma vez que a secreção dessa glândula é jogada dentro do oreno, certo? O intestino delgado é responsável por absorção, então não há perda de sais nessa situação, tá? Então, mas existe um ducto no local, nós chamamos ele de intralobular, só que ele não tem estrias, claro. E o ducto excretor também existe nos septos conjuntivos. O que diferencia esse pâncreas, portanto, da parótida, uma vez que os dois são 100% serosos? Primeiro, a presença da célula centroacinosa no ácido do pâncreas. A ausência do ducto estriado, você vai encontrar então um intralobular, mas sem estrias, tá? A ausência da célula mioepitelial, certo? E na glândula inteira você consegue observar a presença da ilhota pancreática produtora, certo? De insulina e glucagon, tá? Então, são essas quatro diferenças básicas quando você olha uma lâmina do pâncreas para comparar ela com a lâmina da glândula parótida. Bom, observem, isso aqui todos são ácidos serosos, tá? Uma glândula 100% de ácido seroso, você pode suspeitar de pâncreas, certo? Ou de parótida. Acontece que aqui tem um ducto estriado. Observem as estrias na base desses ductos, tá? São esses risquinhos mais escuros. Portanto, se existe um ducto com estrias dentro do lóbulo, então, nesse caso, é a parótida e não o pâncreas. Aqui você observa ácidos mucoserosos, aqui as células mucosas associadas a essas meia-luas serosas. Portanto, aqui é uma glândula que tem ácido seroso puro, ácido mistos, portanto, a glândula submandibular. E aqui, uma glândula 100% de ácidos mistos, com a porção de células mucosas e as meias-luas serosas, certo? Glândula sublingual. Os ductos, portanto, como eu já mostrei, o ducto estriado apresenta estrias na base, associada próximo dos ácidos. O ducto excretor, normalmente bistratificado cilíndrico, tá? Aqui nós temos três ductos excretores, tá?
no septo conjuntivo, rodeado de muito conjuntivo, e o ducto intercalar, que é muito pequenino, observe células mioepiteliais ao lado dele. Então, o epitélio cúbico está aqui, ou uma célula mioepitelial aqui do lado. Tá? Aqui também você observa o ducto intercalar, e aqui 3 células mioepiteliais em volta dele. Tá? Então, uma glândula, obviamente, uma glândula sublingual. A ilhota pancreática, que é bem distinta, observe os ácidos do pâncreas, com uma célula centrocinosa, e aqui a ilhota pancreática, que na verdade é uma porção endócrina do pâncreas. Aqui um ácido, um maior aumento, certo? Com a célula acinosa, núcleo na base, tá? A célula centrocinosa, um pedaço, parte do ducto intercalar do pâncreas. E aqui uma fotografia das nossas lâminas, certo? Com a ilhota pancreática. Observe a diferença dos ácidos para a ilhota pancreática, uma estrutura mais clara, certo? Cheia de capilares entre elas, tá? Porque isso aqui é uma glândula cordonal. E aqui você vê a célula centrocinosa no centro desse ácido, várias células centrocinosas aqui, tá? Então, aqui é o pâncreas. Bom, saindo do pâncreas, vamos para o fígado. O fígado é uma maior víscera do nosso corpo, tá? Tem alguns lóbulos revestidos por uma cápsula chamada cápsula de Gleason. Ele é formada praticamente por um tipo de célula epitelial chamada hepatócito. O hepatócito é uma célula em formato de paralelepípedo, apresenta 1 ou 2 núcleos, um citoplasma rico em retículo endoplasmático liso, tá? E apresentam 2 pregas laterais. Os hepatócitos, como toda célula epitelial, ficam bem coladinhos um ao lado do outro. Uma característica da célula epitelial principal é essa justaposição, estão sempre coladinhos. E ao ficarem um ao lado do outro, essas pregas ficam associadas, formando um canalículo por onde ele joga a bile, portanto chamado de canalículo biliar. O hepatócito tem várias funções, certo? Entre eles, síntese proteica. Tá? Então, ele produz, por exemplo, a albumina lançada no sangue. Se ela produz albumina e lança no sangue, portanto, ela é uma glândula endócrina. Tá? Acúmulo de metabólitos, armazena especialmente o glicogênio. Secreção da bile, produz a bile e lança na vesícula biliar, que será lançado dentro do intestino delgado. Portanto, ela é uma glândula de secreção exócrina. Então, é uma glândula mista, secreção endócrina e exócrina, assim como o pâncreas. Função metabólica. A principal função metabólica que a gente sempre lembra é a gliconeogênese, formação de glicose a partir de proteínas ou gorduras. Tá? E desintoxicação e neutralização. Então, as drogas são metabolizadas, certo? Neutralizadas no fígado. Exemplo, o álcool, certo? Que é muito nocivo ao nosso corpo, ao passar pelo fígado, ele é degradado em forma ureidalcético, certo? E ele é eliminado rapidamente pela evaporação pela cavidade bucal, né? Sai pelos alvéolos pulmonares, porque é muito volátil. Então, esse fígado ele tem essa capacidade muito grande de desintoxicação e neutralização. Além do que, ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Certo? Se você retirar 75% de fígados de ratos, por exemplo, o fígado se regenera quase 100%. Tá? Por essa razão, é um órgão que você pode fazer transplante, certo? Sem necessidade de ter um paciente morto. Tá? São transplantes em vida. Bom, o hepatócito, portanto, está aqui, ele se organiza, certo? Dentro desse fígado, formando os lóbulos. Tá? Os lóbulos, portanto, existem vários lóbulos dentro de um lobo hepático. Tá? No centro de cada lóbulo existe uma veia centrolobular e ele é separado por tecido conjuntivo. Tá? Às vezes não bem visto na nossa espécie. Então, os lóbulos hepáticos, eles são, na verdade, têm um formato de um lápis, uma caneta pênis. Tá? Então, ele apresenta no centro a veia centrolobular, claro, certo? E em volta dele, nós vamos encontrar ramos da veia porta e ramos da artéria hepática. Tá? Esses vasos eles se organizam nesses pontos estratégicos dessa junção desses lóbulos. Tá? E nós chamamos esses pontos de junção de espaço-porta. Tá? No espaço-porta, portanto, nós vamos encontrar várias estruturas. Tá? No ducto bilífero, nós vamos encontrar ramo da veia porta, ramo da artéria hepática, vaso linfático. Certo? Todos eles aqui nesses pontos de interseção desse hexágono. Tá? E esse sinusoide hepático, ele sai do espaço-porta e se dirige para a veia centrolobular. E vai de vários pontos, formando essa rosácea, certo? De sinusoides hepáticos. Entre esses sinusoides hepáticos, nós vamos encontrar os hepatócitos. Tá? Vamos aumentar isso aqui para observarmos como é que é esse detalhe dessa relação entre o espaço-porta e a veia centrolobular. Então, nós temos aqui com aquele pedacinho, o espaço-porta, veia centrolobular. Aqui do espaço-porta, portanto, nós temos a ramo da veia porta, que ela adentra ao lóbulo hepático, formando o sinusoide hepático.
O sinusoide hepático é formado por células endoteliais, né, e macrófagos, que nós chamamos de célula de Kupffer. Em volta desse sinusoide, nós vamos encontrar os hepatócitos formando essas trabéculas de Remarque, tá? E eles ficam ao lado do outro. E vocês sabem, o hepatócito, quando ele fica ao lado do outro, forma-se entre eles um canalículo que nós chamamos de canalículo bilífero. O canalículo bilífero se dirige para o espaço-porta e lança a bile dentro do ducto biliar, ou ducto bilífero, tá? Que é formado por um epitélio cúbico simples. Então, nós temos aqui os hepatócitos em volta todo desse sinusoide. Existe um espaço só visto em microscopia eletrônica entre o capilar e os hepatócitos, chamado espaço de Disse. É aqui que se encontram as fibras reticulares, certo? Que mantém esse sinusoide mais estável. Tá? E também encontramos as células de gordura, ou células de Ito. Tá? Elas armazenam gordura e as proteínas lipossolúveis, A, D e K. Aqui ainda no espaço-porta vamos encontrar a artéria ramo da artéria hepática, que se intercala dentro do sinusoide, portanto aqui há uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Então, como é um sinusoide, o sinusoide nós sabemos que tem espaço entre as células, ela é descontínuo, tá? Então o líquido adentra aqui no espaço de Disse, certo? E o excedente desse líquido é absorvido e levado de volta para os vasos linfáticos. Portanto, a circulação do sangue vem aqui do espaço-porta e vai para a veia centrilobular, enquanto que a da bile, ela sai dessa região, da região do lóbulo, e vai para o espaço-porta, então sentidos opostos. Aqui, uma microfotografia de um espaço-porta, mostrando a veia, ramo da veia porta, artéria, ramo da artéria hepática, o ducto bilífico, epitélio cúbico simples, e aqui um vaso linfático, o conjuntivo, os septos que separam os lóbulos, hepatócitos, e esses espaços claros são os sinusoides hepáticos, tá? Septo conjuntivo separando um lóbulo, outro lóbulo. Pronto. Para concluir, certo? Vamos falar sobre a vesícula biliar. A vesícula biliar é uma estrutura armazenadora de bile, certo? Que apresenta uma mucosa revestida por um epitélio cilíndrico simples, cheio de pregas pseudovilosidades, certo? No animal vivo não existem essas pseudovilosidades. Quando o animal morre, a camada muscular passa uma pontação, formando essas pseudovilosidades, tá? Na lâmina própria, certo, de tecido conjuntivo frouxo, nós vamos encontrar glândulas tubulares simples, tá? Oriundas desse epitélio. E em volta além dessa camada mucosa, vamos encontrar uma camada de músculo liso, certo? Essa camada é entremeada por tecido conjuntivo denso, chamado de tecido conjuntivo perimuscular, porque está na periferia dessas células musculares, tá? Por fora, nós temos duas porções distintas de revestimento, certo? Ela é envolvida por tecido conjuntivo e uma parte dela está em contato com a cavidade abdominal, portanto é revestido por aquele epitélio pavimentoso simples, o mesotélio, que faz parte da parte visceral do peritônio. Então é uma serosa. Tá? Então aqui por fora nós vamos encontrar a serosa. Porém, essa vesícula ela está presa ao fígado por tecido conjuntivo. Então esse tecido conjuntivo tá adjacente ao outro órgão, nós chamamos de adventícia, não é revestido por um epitélio. Então ao mesmo tempo em que ela tem uma porção revestida por serosa, ela tem outra porção revestida por adventícia, que não tem o epitélio revestido internamente. Para vocês observarem, aqui nós temos a vesícula biliar, com suas pseudovilosidades, a camada muscular misturada com o conjuntivo em volta. Aqui você percebe que existe um limite, portanto aqui existe uma serosa, um epitélio pavimentoso simples, tá? E aqui essa parte só tem conjuntivo, pregando ela no fígado. Então nós temos aqui essa parte de adventícia e essa outra parte de serosa. Bom, é isso aí, glândulas anexas, tá? Aqui a nossa bibliografia utilizada. Até a próxima.